Olá, amigos do Saber. Não sei se vocês viram, alguns parlamentares bolsonaristas, inclusive do Bananinha, o próprio presidente e a Bia Kicis receberam visitas de alguns parlamentares alemães. A Bia Kicis, ela disse o seguinte, que os conservadores estavam se unindo. Mas vocês precisam saber quem são esses conservadores. Primeiro é o seguinte: esses parlamentares fazem parte de um partido chamado Alternativa para a Alemanha. Trata-se de um partido de extrema-direita, com tendências neonazistas e que tem pautas semelhantes ao do governo Bolsonaro agora, que é o quê? A ideia de segregação, a ideia da manutenção do capitalismo para não toda a burguesia, mas para alguns setores específicos da burguesia, e uma limitação cada vez maior dos processos trabalhistas de ações contra os trabalhadores e uma maior flexibilização no sentido das leis para enfraquecer o movimento dos trabalhadores. Além do mais, de vocês saberem da questão racial, misoginia, do homossexualismo, da questão de anticiência, da luta, da guerra cultural. Então, todas as pautas são semelhantes. Uma coisa que se difere um pouco é a pauta anti-imigração. Aquela moça que vocês viam na foto ao lado do Edu Bananinha, da Bia Kicis, do Bolsonaro, ela mesma já disse que era necessário atirar nos próprios imigrantes que vinham via mar para tentar adentrar na Europa. Esse partido, chamado Alternativa para a Alemanha, teve 2 representantes aqui no Brasil. A questão a saber é, o que esses representantes estavam fazendo aqui sondando? As pautas, o tipo de pensamento e o posicionamento ideológico é semelhante. Então, isso seria digno, por exemplo, de uma investigação profunda para saber a que ponto está esse tipo de parceria, vamos dizer. Não é uma foto gratuita. Trata-se de pessoas que se colocam como neonazistas e que se orgulham. Na Alemanha, eles não se colocam tanto, eles se colocam como conservadores e à direita. Mas, se vocês analisarem o Partido Alternativa para a Alemanha, as ações deles, bem como os posicionamentos, vocês verão a raiz do problema. Tem que fazer aquilo que o Karl Marx nos dizia: ir às raízes. A raiz é o próprio homem. Então, no caso, ir às raízes daquele partido, verificar quem são, o que eles defendem e as suas heranças culturais, políticas e sociais. E aí vocês verão que há ali um livro fundador, que é o Mein Kampf, a minha luta, do Adolf Hitler. E vocês veem que o governo brasileiro está se posicionando ao lado de fotos com essas pessoas. Não é somente um posicionamento de foto. Há uma nítida aproximação ideológica no que se refere a ações no governo brasileiro. Então, isso que é preciso ser visto. Isso que é preciso ser analisado. Verificar até que ponto esse posicionamento ideológico pode interferir em determinadas políticas nossas aqui do nosso contexto. Recentemente, do Bananinha perdeu um processo para o filósofo Paulo Giraldelli porque foi chamado de neonazista porque criava a filha Laurinha com valores neonazistas. E, segundo o próprio Paulo Giraldelli, no seu canal, ele disse que a sentença da juíza, ela nem quis discutir muito, disse que ele tinha que se acostumar com as críticas. Afinal de contas, nós vivemos numa sociedade democrática, que eu saiba. Então, na democracia, a crítica faz parte. Mas, para eles, a crítica não faz parte. O que vale é somente o movimento deles.
Já disse para vocês lerem o livro Como Funciona o Fascismo, do filósofo americano James Stanley. E ali vocês vão entender de maneira clara como esse tipo de gente pensa. Apesar deles falarem abertamente em liberdade, é somente para um grupo específico. Dentro desse contexto da burguesia, não é para toda a burguesia. A manutenção do capitalismo não é para essa burguesia toda, é para um grupo específico da burguesia. No caso, por exemplo, dos alemães, que tem essa tendência neonazista, eles vão falar que é dos arianos, que são os verdadeiros herdeiros da Alemanha, que vão reerguer o país, a elevar a nação mais forte, mais pura. Olha só o tipo de ideal do qual eles defendem e que o governo está se aliando. Não é uma coisa simples isso. Isso tem um fundamento histórico, político e social, e isso é preciso ser verificado de maneira sistemática. Fiquemos atentos aos passos dessas pessoas aqui no Brasil. Leia o livro que eu falei para vocês, Como Funciona o Fascismo, de James Stanley, que aí vocês vão entender exatamente as ideias que são defendidas por esses grupos. Por hoje é isso. Até mais. Vou pedir para vocês se inscreverem lá no canal do professor Ítalo Colares, doutor Ítalo Colares, que tem ali umas reflexões interessantes sobre o mundo acadêmico. Eu acho interessante vocês irem lá nesse canal. Vão lá. E se inscrevam aqui no canal também, porque nós queremos expandir a informação, porque nós seguimos aquele tripé que eu já disse para vocês. Educação, politização e reflexão crítica. Isso aqui faz parte do nosso processo de desenvolvimento social, político e, sobretudo, cultural. O evento mais esperado do mundo. A arena onde um mito é reconhecido por tudo o que fez no passado. O recorde. A superação. A marca humana cravada na eternidade. É chegado o momento de acender a tocha. De reunir toda a aldeia global. Em uma competição que ultrapassa limites nunca imaginados. É hora de submeter o atleta ao julgamento da história. De fazer um trabalho que o regime militar não fez, matando uns 30 mil. Vem aí. AIA 2022. Morte não é esporte.